Olá, minhas amigas e meus amigos da luta pela democracia e pelo impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro desperta em nós os piores instintos. Ele é o próprio mal. Ele é o mal encarnado. Como deve ser triste a danação deste homem. É um danado, é um desgraçado, aquele do qual foi retirada a mão de Deus sobre ele. Por mais que pastores corruptos unjam sua cabeça com óleo santo, não tiram a desgraça que foi atribuída a ele. Ele veio ao mundo e veio ao Brasil para ser um danado eterno. Ele desperta desejos e instintos os mais malévolos no fundo dos nossos corpos, no fundo dos nossos sentimentos. E é muito triste a vida dele. É um homem sem amor. O seu interior é podre. Deve ser podre, fétido. No lugar de vísceras, deve haver fezes. É horrível a imagem, mas é a única coisa que eu consigo imaginar sobre o Bolsonaro. Mas eu posso dizer a vocês, antes de continuar esse papo, alegrias, porque no meio disso surge um bom humor. O companheiro Emi Sader publicou no Twitter uma coisa muito engraçada, que dizia assim: eu já tomei ódio do hino, dos símbolos, da bandeira, das cores e até da camisa da CBF. Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa tomar ódio do pudim de leite condensado. Mas dói. Quando eu rio, dói. Por exemplo, o que é que aquele pútrido, incompetente, desgracento, lazarento ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, enquanto as embaixadas do Brasil não têm dinheiro para comprar papel higiênico, não tem comunicação com o Brasil, tem telefones cortados, não tem luz, não tem água, por incompetência da administração do Itamaraty sob seu comando, vai a Sergipe inaugurar uma ponte. Que porra! Um ministro de Relações Exteriores tem que ir ao interior de Sergipe para inaugurar uma ponte. Sem máscara ainda por cima. Ou seja, não é só Bolsonaro que é o mal. Todos que o cercam, que o apoiam, mesmo que com a égide de religiosos e santos homens, são todos o mal disfarçado. Alguns nem disfarçam, que é o caso do próprio Bolsonaro, do Ernesto Araújo, do Heleno Augusto, do Augusto Heleno. São claramente malévolos. Augusto Heleno é aquele general que a ONU pediu para retirar do Haiti por causa da matança generalizada que ele estava fazendo na favela do Soleil, Cité Soleil, em Porto Príncipe. Olhem para aquele homem e digam se aquele homem pode ser bom. Olhem a figura esdrúxula que é aquele homem. Isso é Bolsonaro. Ele desperta instintos que eu tenho que fazer orações diárias para afastar de mim as tentações. Quando o Pai Nosso termina dizendo: livrai-nos de todo o mal, livrai-nos das tentações, não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação desperta em nós a tentação do desejo de que esse homem morra. Eu nunca desejei que alguém morresse. Mas eu acho que milhões de brasileiros desejam que este homem morra, não só ele, como a família dele inteira, todos mortos, que desapareçam, que sejam arrebatados numa ordem divina, sejam retirados do planeta. Aqui na Europa, a imprensa se refere a ele das piores formas possíveis. Esse escândalo do leite condensado está repercutindo em toda a imprensa europeia, a imprensa do mundo. Ele conseguiu, ele, o Ernesto Araújo, e a claque dele, que passa inclusive pelo Pazuello, conseguiram transformar o Brasil num pária internacional. As Forças Armadas brasileiras, hoje, eu já duvido que elas sejam limpas, porque o instinto malévolo de Bolsonaro nos leva a duvidar de tudo. Quando eu vejo a Marinha pagar R$ 533 por uma latinha de chantilly, eu digo, a corrupção está instalada em todas as Forças Armadas. E quando eu vejo várias vezes aviões da FAB levando cocaína para a Espanha, porque aquela cocaína levada de 39 quilos não foi o primeiro fato com o avião da FAB sendo apreendido na Espanha com cocaína. Você fica pensando, será que as Forças Armadas estão envolvidas em corrupção e tráfico de drogas? Ou não? Não dá para acreditar. Então você é levado aos piores pensamentos.
a destruição completa do que há de bom em cada cidadão. Bolsonaro é um câncer maligno que se alimenta da vida dos brasileiros. Ele é um mal enraizado, plantado, que deu crias, 4, 5, 6 crias através dos seus filhos, para perpetuarem a raiz cancerosa em todo o tecido do corpo brasileiro. E um câncer maligno. As suas palavras de baixo calão, a sua grosseria. Eu fico espantado como é que certos pastores e líderes religiosos, cristãos, apoiam um homem que se diz cristão e que tem este linguajar público, sendo presidente da República. Imagine um bispo de uma igreja neopentecostal chegando no púlpito e dizendo: eu quero dizer que quem não der dízimo vai para PQP e enfia no rabo o livrinho que recebeu de presente, por exemplo. Porque é similar. Quem apoia este homem está apoiando este tipo de discurso. Ou não? Ou a hipocrisia chega a este ponto? Ele faz um discurso sem máscara numa aglomeração de um banquete para 70, 80 pessoas que se dizem artistas, dezenas de artistas. Eu não reconheço nenhum artista. Tem lá o Amado Batista, mas ele tem os interesses econômicos pessoais dele. Ele vai ter que prestar contas da merda que ele está fazendo, não tenha dúvida. Cada um deles. Volto ao Salmo 91. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, meus amigos, ele desperta desejos. Eu sei que não se deve desejar a morte de ninguém. Mas chega um ponto que tudo que você deseja é que este homem desapareça. Como matar é homicídio, é crime, não pode nem ser apregoado, porque é um absurdo pensar isto. Mas que ele seja arrebatado, seja levado num vendaval de fezes, poeira, lixo, cinzas. Assim como profetas antigos foram arrebatados num carro de sol, que ele seja arrebatado num carro de fezes, de vírus, de pragas, de gafanhotos, de insetos daninhos e venenosos. Porque não é possível. Chega uma hora que ele desperta na gente o que há de pior em nós e desperta no povo brasileiro, em camadas do povo brasileiro, ódio, que aplaudem. Quando no jantar ele fala os palavrões que falou e fala para enfiar no rabo dos jornalistas as latas de leite condensado, quando ele fala essas coisas, aquela plateia vibra, aplaude, faz uhul e começa a gritar mito, mito, mito. Perderam completamente o senso de humanidade, de elegância, de educação. Primeiro, ele desperta os instintos mais odiosos e selvagens nos seus seguidores. E depois transfere esta onda malévola para os brasileiros em geral. Deus me livre e guarde de desejar a morte de alguém, Deus me perdoe. Mas esse sentimento é despertado a cada dia. Quando você pensa que o dia de hoje ele não falou nada ainda, ele não fez nada, não fez merda nenhuma até agora, está tudo bem, está tudo tranquilo, graças a Deus vou poder respirar. Aí vem um discurso raivoso, vem um ato absurdo, vem um ato de destruição de qualquer conquista nacional. Quem é este homem que não seja o mal encarnado? Alguém tem dúvida disso? Ele e a legião que o cerca, que vai desde executivos a políticos, a industriais, a líderes religiosos, é uma legião. Quando o demônio diz no filme do Exorcista, meu nome é Legião, é isto, legião é isto. E eu não estou com papo místico, não, eu estou com papo metafórico. O demônio, como conhecemos, vem de Dante, vem do inferno de Dante. Antes de Dante, o demônio tinha outras facetas, mas o demônio bíblico surge a partir do inferno de Dante, com essa figura. Eu estou falando isso porque as pessoas dizem, para de falar de religião, não se trata de religião. Se trata de reconhecer que o mal existe, tenha ele o nome que tiver. Diabo, demônio, tinhoso, coisa ruim, Bolsonaro, qualquer nome que se dê ao mal, pode ter certeza que o sobrenome do mal é Bolsonaro. E a gente tem que estar preparado, juntos, em comunhão,
para combater o mal e para não se deixar afetar pelo mal. Todo mundo junto, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. É uma corrente, é uma comunhão, juntos. Isso vai passar, há de passar. Um abraço.